gente, o que eu vou fazer para vocês aqui é uma brevíssima introdução a uma técnica muito utilizada pela lógica informal, também utilizada pelo Tullman, né, quando vocês estudaram, que é a técnica da diagramação dos argumentos, né? É uma técnica que também aparece na proposta do Plantin, né? Embora com menor peso, né? Mas é uma técnica utilizada na análise da argumentação, né? Ou seja, diagramar argumentos é um procedimento que o analista faz para tentar, vamos dizer, dissecar a construção da argumentação. Ou seja, não é um procedimento que você vai fazer na sua cabeça, não é um procedimento que você, ao participar de uma argumentação, vai sair diagramando as coisas. Não tem como, né? Já bem dizia o Willard, já bem diz o Rui, sempre, né? Ninguém sai com lápis e papel na mão para ficar argumentando com as pessoas e diagramando. Diagramação é um instrumento do analista. Ele tem essa função de, vamos dizer, deixar claro no procedimento analítico como que está sendo a estrutura e o encadeamento dos raciocínios argumentativos, ok? Então, vamos lá, né? Então, gente, um dos principais recursos que a lógica informal utiliza, né, para fazer a decomposição descritiva dos argumentos, ou seja, organizar a argumentação com base na expressão, e para organizar a argumentação com base no raciocínio, que é a reconstrução normativa, consiste na elaboração de diagramas que explicitam o raciocínio empregado na defesa ou no ataque a dadas teses desenvolvidas em textos, sejam monologais, sejam dialogais, né? As principais funções da diagramação são as seguintes, gente. Uma boa diagramação permite diferenciar premissas e conclusões, ou seja, razões e teses, deixando claro o que é explícito e o que é implícito, de modo a viabilizar a visualização, tanto das relações que existem entre as premissas mobilizadas, quanto entre as premissas e as conclusões, lembrando aqui o reparo que eu fiz no primeiro dia, que eu estou tratando como sinônimo, né, premissa de razão e conclusão de tese, apenas aqui para facilitar, certo? Como eu havia dito ontem. A diagramação permite organizar um texto em termos de esquemas argumentativos empregados e de como eles interagem para a defesa e para o ataque a dadas teses. Nesse sentido, gente, uma boa diagramação proporciona a organização inicial do material argumentativo do texto, que pode, por exemplo, posteriormente, fundamentar uma análise de teor mais discursivo, se você quiser, ou retórico, ou então fazer uma avaliação da cogência, né? Diagramar também consiste em uma estratégia de treinamento de habilidades argumentativas diversas, que podem ser produtivamente aproveitadas tanto para a interpretação de textos argumentativos, quanto para a sua produção. É uma técnica que, lá no Canadá, por exemplo, eles incentivam muito no trabalho educacional do critical thinking, né, do pensamento crítico, como eu havia dito para vocês. Gente, tem várias formas de diagramar os argumentos. Vocês viram no módulo do Tullman uma forma de diagramação. A gente tem até software para diagramar argumentos, alguns mais simples, outros mais complexos de usar. Você tem, por exemplo, o Agora, o Carneades, o Rational, né? Infelizmente, a maioria deles não está mais sendo atualizada, né? Gente, diagramar consiste basicamente em construir um grafo. Eu vou mostrar o que é um grafo para vocês na sequência. Eu ia apresentar uma definição aqui, mas eu vou pulá-la, ok? Um bom software para a construção de grafos, eu vou mostrar para vocês o que é esse daqui, o IED Graph Editor. Ele é de graça. Ele é um pouquinho difícil de usar nas 3 primeiras horas, depois ele fica muito intuitivo. É o que eu uso para as minhas diagramações. Alternativamente, para as pessoas que estão com dinheiro sobrando, o Microsoft Visual é maravilhoso, só que ele é caro, ok? Em último caso, você pode usar o PowerPoint mesmo, que é o que eu fiz aqui nesse curso. Gente, só para vocês entenderem o que é um grafo, né? Aqui vocês têm um mapa do metrô de São Paulo, né? Então, um grafo, gente, ele é construído sempre por nós, que são pontinhos, né? E linhas que vão ligando esses pontos, né? Então, aqui no metrô de São Paulo, você tem vários pontinhos que indicam as várias estações de metrô, e essas linhas coloridas conectam as estações, e vocês podem perceber que tem lugares em que essas linhas se cruzam, que são quando linhas diferentes de metrô se encontram, certo? Então, esses pontos são chamados de nós, né? E as linhas são chamadas de vértices nas teorias do grafo, como
o Fernando colocou, ok? Vértice ou aresta? Arestas. Na verdade, o vértice é o nódulo. É o nó, isso. E as linhas são as arestas. É o que eu corrigi agora que eu percebi, né? Além de tudo, gente, aqui nós temos um outro exemplo de um outro grafo, por exemplo, fato ou boato, né? Vocês já devem ter visto isso na internet, né? Então, essa imagem, inclusive, é um grafo produzido pelo FTJ aqui no Brasil, orientada à conscientização do eleitorado no que tange ao compartilhamento de fake news em 2018. Pelo menos era a intenção, não funcionou muito bem, né? Então, no caso ao lado, a gente vê que é um grafo direcionado, que tem uma fonte, então ele começa lá no é absurdo, bizarro ou estranho, e a depender da resposta, você vai indo para uma outra direção, né? Então, se você responder sim, é dizer melhor verificar. Aí você vai para o tem fonte. Aí você responde sim ou não. E aí você vai tendo vários caminhos, né? Então, nós temos uma fonte que é absurdo, bizarro ou estranho, e a gente tem dois destinos finais, ou dois alvos finais, né? O ok pode compartilhar. Veja que é um alvo bem difícil de chegar, só tem um caminho, né? Enquanto o outro, na dúvida, não compartilhe, né? É muito mais fácil de chegar. O Rui fez uma piadinha ali do lado, que é bem isso mesmo, né? A diagramação é a medicina legal da argumentação. Até por isso que eu usei o termo dissecar, né? Ou seja, é dissecar realmente essa argumentação, né? E sim, Ana Gabriela, esse grafo já é complicado do começo, né? Absurdo, estranho, bizarro para quem, né? Mas vamos lá. Gente, como que a gente vai fazer, então, a diagramação? Eu vou pular essa explicação que está aqui e vou direto para dar um exemplo para vocês de como empregar a técnica. Eu só vou chamar a atenção para o último dos meus parágrafos aqui, que é a gente vai se valer da proposta de diagramação do Walton e Macanho 2016, mas eu não vou ficar totalmente restrito a eles, eu vou fazer algumas expansões e cortes oriundos aí da minha experiência com esse tipo de técnica. Além de tudo, a gente vai se concentrar numa discussão condizente com uma abordagem introdutória, né? Então eu vou apresentar, e pela questão de tempo, eu vou apresentar, então, os exemplos até o ponto que der para a gente discutir. Então, a gente vai discutir isso com base, então, numa interação aqui. Na verdade, a gente vai começar com um tweet da Carla Zambelli, do PSL, que é composto de um enunciado verbal, que apenas tinha a hashtag fechado com Bolsonaro até 2026, e que tinha um vídeo incorporado em que o nosso ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, né, ele dobrava e beijava a bandeira do Brasil. Isso foi feito, foi o seu último gesto oficial, depois ele saiu do governo e foi para os Estados Unidos, né? Então, a Carla Zambelli faz esse post. Na época, a gente estava na efervescência da discussão sobre o Weintraub, né? Então, vocês recuperam que, naquele momento, o Weintraub era um grande ministro, ou era o pior ministro. O Weintraub subiu como uma grande hashtag no Twitter, foi para os trending topics, as pessoas avaliando o Weintraub, ele é péssimo, ele é bom, ele é ruim, ele é o pior de todos, ele é o melhor de todos. Isso circulava o tempo todo, as pessoas estupefatas aí, que ele tinha saído, para onde ele ia, a proposta do Banco Mundial. E nisso o internauta diz o seguinte, correto, o doutor Weintraub foi o melhor ministro da educação dos últimos 35 anos. Moralizou as universidades, segurou recursos públicos, proibiu badernas nas faculdades e por causa disso foi ameaçado por ser honesto e patriota. Que Deus lhe proteja assim. Ok? Então a postagem vai se inserir nesse conflito de opinião vigente à época, em que Ora Weintraub era visto como um grande ministro da educação, que buscara romper com a doutrinação ideológica nas escolas e com a balbúrdia universitária, vocês lembram da balbúrdia? E ora era visto como um péssimo gestor que apenas encabeçou o retrocesso. Eu vou apenas focar nessa parte da argumentação em que vai envolver a defesa do Weintraub como o melhor ministro da educação dos últimos 35 anos. Então, por onde a gente começa a diagramação? Bem, gente, o primeiro caso é a gente identificar a tese ou a alegação para o Thumann, ou conclusão, que é um outro termo que a lógica informal usa, e construir o nó correspondente. Então, eu vou utilizar quadriláteros para representar tanto teses quanto razões. Então, no caso que está em discussão ali, obviamente, é
o Weintraub, né? O Weintraub é ou não o melhor ministro da educação dos últimos 35 anos. Era essa discussão que circulava no Twitter. Né? Então, quando a gente localiza a tese, a gente constrói, então, um nó representado dessa tese, que aqui eu coloquei no formato de um quadrilátero. Né? Um retângulo. O segundo passo, gente, é a gente encontrar as razões das quais o argumentador aparentemente se vale, ou para defender e justificar esse posicionamento, mas também nada impede que seja algo que ele se vale para atacar, né, um posicionamento. Então a gente consegue perceber aqui que o internauta pode estar se valendo dessas três ideias aqui, essas três proposições, né, para defender que o Weintraub foi o melhor ministro da educação dos últimos 35 anos. Ele moralizou as universidades, ele segurou recursos públicos e ele proibiu badernas nas faculdades. Acredito eu que para alguns de vocês esses argumentos estejam sendo revoltantes, mas bora lá. Né? Gente, no que se refere a uma diagramação, a gente está diante de um argumento simples quando apenas uma única premissa, uma única razão é apresentada em defesa de uma conclusão, e a gente fala de um argumento complexo quando mais de uma razão é fornecida em defesa da tese. Né? Então, aqui no caso, a gente tem uma argumentação que é complexa, né? O internauta se vale, então, dessas três ideias aqui, para defender que o Weintraub foi o melhor ministro da educação dos últimos 35 anos. Até aqui tudo bem? Me deem um sim ou um não. Ok, maravilha. Indo para frente, o terceiro passo, gente, consiste em identificar se tais razões são pró ou contra a tese que está em pauta, e se todas as razões são aparentemente relevantes para a defesa ou para o ataque à tese, né? Considerando, é óbvio, a orientação argumentativa do internauta aqui, né? Então, nesse discurso aqui, né? A gente, então, o que a gente faz? A gente vai utilizar um nó em formato de circunferência para indicar se essas razões defendem ou justificam, né, essa tese, ou se elas atacam ou refutam. Gente, na argumentação construída aqui pelo internauta, essas razões são favoráveis ou contrárias à tese de que o Weintraub foi o melhor ministro? Qual é a resposta de vocês? Positivo, muito bom, vai. Wagner, então, a gente vai indicar, então, o nó aqui de indicar que são favoráveis, certo? Posteriormente, a gente, então, liga todas as razões relevantes a esse nó circular, e do nó circular a gente liga a tese. Tudo bem até aqui? Perfeito, né? Qual é o quarto passo, então? O quarto passo envolve dois subprocessos. Primeiro, a gente identificar generalizações inferenciais, que estão usualmente implícitas, que legitimam o uso dessas razões para sustentar a tese. Não raro, gente, isso são presunções. E a gente vai verificar se esse conjunto, né, de premissas explícitas mais a presunção formam um esquema argumentativo já consolidado, né? Seja analogia, regra da justiça, argumento de autoridade, dentre outros. Aqui eu já faço uma ressalva, gente, que nem todos os autores de lógica informal são a favor da gente diagramar a presunção ou a garantia, se a gente for usar um termo do Thumann, tá? Agora, outros autores, como o Thumann, Walton e Macanho, optam por colocar, sim, a presunção. Eu, particularmente, também prefiro fazer, porque a presunção é muito importante, ela tem relações com a doxa, ela tem relações com aquilo que as pessoas estão considerando como comum e familiar naquela comunidade, eu acho que ela é interessante. Principalmente se você tem um objetivo discursivo também, ok? Gente, para diferenciar essas premissas explícitas, as razões, das presunções, eu vou em toda a presunção, eu vou tracejar o contorno, eu vou ver que ele vai ficar tracejado, né? Caso haja uma premissa ou conclusão que não foi expressa, aí eu vou tirar o contorno, ok? Então, presunção vai tracejar, e quando tiver alguma coisa implícita que não seja presunção, ou seja, razão, ou tese, eu vou remover o contorno. Então, no caso, gente, a gente tem aqui uma presunção que sustenta essa argumentação, que é moralizar a universidade, segurar recursos públicos e proibir badernas na faculdade são sinais de excelência na gestão da educação, né?
Então, isso que a gente chama de esquema, vocês podem estudar isso lá no Perelman, ver isso lá no livro do Fiorin, a argumentação, que é uma excelente introdução para as teorias dos esquemas, né? Que é esse esquema de coexistência, que você transfere uma propriedade do ato para a pessoa, né? Ou seja, se moralizar a universidade, segurar recursos públicos e proibir baderna são atos de excelência, então Weintraub também é um excelente ministro da educação, né? Tudo bem aqui? Então, o que a gente fez? A gente colocou a presunção junto com as razões na bolinha de mais. Tudo bem, todo mundo? Deu para entender o procedimento? Ok, maravilha. Gente, o quinto passo vai consistir em determinar, caso estivermos diante de uma argumentação complexa, a forma como as razões se combinam. O estudo das formas de combinação das razões é chamado de estudo da estrutura ou da macroestrutura dos argumentos. Então, na lógica informal, a gente reconhece, em geral, 3 tipos de estrutura: ligada, convergente e serial. Vamos ver se eu consigo mostrar as 3 para vocês hoje ou não, né? No diagrama ao lado, gente, a gente optou por apresentar cada razão separadamente, vejam lá, e juntá-las todas de uma vez com a inferência, com a presunção que está ali embaixo, certo? Vejam que essa presunção, que sinaliza o esquema de coexistência, que eu transfiro a propriedade das ações para a pessoa, né, se liga ao nó circular. Então veja que as razões e a presunção estão ligadas no nó circular positivo, né? Vejam ainda, né, que todas as razões fazem o mesmo, o que indica que todas são relevantes e todas vão integrar a inferência, dando origem a uma inferência complexa. Então veja, gente, que tudo que está nas razões, ou seja, tudo que está no que está com contorno, Weintraub moralizou, segurou recursos, proibiu badernas, também aparece na presunção, olha lá. Moralizar a universidade, segurar recursos, proibir badernas são sinais de excelência de gestão. Então é importante que haja, né, um elo, né, das razões com a presunção, né? E óbvio que a presunção tem uma responsabilidade maior, porque a presunção tem que conectar a razão na conclusão. Gente, a presunção, ela é sempre anterior, ou seja, a pessoa precisa ter na cabeça dela, no seu campo de conhecimentos, nas suas crenças, que essas atitudes são sinais de excelência, para então ela poder utilizar essas atitudes para defender que o Weintraub foi o melhor ministro, foi um excelente ministro. Ok? Né? Isso, então, gente, é o que a gente chama de uma estrutura ligada. Então, a estrutura ligada é a estrutura que liga uma razão numa presunção. Então, razão e presunção juntas para defender uma conclusão, né? Para defender uma tese, né? Já eu vou dar uma explicação super detalhada que vai ficar bem claro para vocês. Gente, nesse desenho, nesse diagrama que eu fiz para vocês, embora ele esteja bonitinho e ele seja o econômico, e eu utilizei ele de uma maneira didática aqui com vocês, ele não é o diagrama ideal para fazer isso daqui. Então eu vou mostrar para vocês a forma que seria, vamos dizer, mais próxima do ideal, e com isso vocês vão entender a diferença entre uma estrutura ligada e uma estrutura convergente. Paulo, vai ficar mais complicado? Eu vou dizer sim ou não. Olhem para cá. Esse daqui é o desenho que é mais ideal, né? Paulo, por que esse desenho é mais ideal, né? Porque ele considera a importância de cada premissa na defesa. Então, veja. Se você considerar que tem uma presunção para cada premissa, para cada razão, isso fica mais útil. Olhem lá. Por que a pessoa pode falar que Weintraub moralizou as universidades é um argumento para defender que ele foi o melhor ministro? Porque, para esse argumentador, moralizar universidades é sinal de excelência da gestão. E isso já é um sinal, né? O mesmo pode ser dito para segurar recursos é sinal de excelência. O mesmo pode ser dito para proibir badernas em faculdades é sinal de excelência, né? Gente, separar é muito útil, né? Separar os bloquinhos e colocar as presunções ligadas a cada bloquinho, até porque, gente, só dá para fazer isso que eu fiz na parte de trás se o esquema argumentativo for o mesmo. No caso, foi uma coincidência
que cada uma das razões fosse um esquema de coexistência. Porque nada impede que a pessoa usasse uma coexistência, uma analogia, uma consequência positiva para defender essa ideia do Weintraub. Então, separar é sempre mais útil, né? Separar evita riscos, né? Justamente porque se você tiver esquemas diferentes, separar evita erros, né? Porque se você juntar todos na mesma, você só poderia usar um esquema, né? Bem, então o que acontece aqui, né? A diferença dessa argumentação para dessa diagramação para outra é que nessa reconstrução se considera que o mesmo esquema de coexistência, que a gente transfere as propriedades das ações para as pessoas, é aplicado 3 vezes, né? E que cada conjunto seria capaz de oferecer apoio à tese. Ou seja, diante do posicionamento, Weintraub foi ou não foi o melhor ministro, alguém poderia dizer, ele foi o melhor ministro sim, porque ele proibiu badernas nas faculdades. E isso já poderia servir para dar apoio, né? Então apenas uma dessas razões já poderia ser utilizada para defender aí esse ponto de vista, né? Paulo, como que eu indico na diagramação, então, que eu usei 3 vezes o esquema? Tem 3 bolinhas positivas, estão vendo? Cada uma das bolinhas positivas representa uma aplicação de esquema, né? Então a gente aplicou o esquema de coexistência lá em cima no primeiro par da modalização, aplicamos o esquema de coexistência no segundo par de segurar recursos e utilizamos no terceiro par da proibição das badernas, ok? Então cada símbolo de mais indica um esquema e o esquema tem sempre a razão e a presunção. Tudo bem até aqui, gente? Perfeito. Gente, esse tipo de estrutura é chamada de estrutura ligada, ok? Por que a lógica informal chama de ligada? Para eles, uma estrutura ligada funciona da seguinte maneira. Se você cortar a razão ou cortar a presunção, o argumento não funciona. O que eles querem dizer com isso? Weintraub, você só pode falar que Weintraub modalizou as universidades como um argumento para o Weintraub ser o melhor ministro da educação, se você parte dessa presunção de que modalizar universidades é um sinal de boa gestão ou é um sinal de excelência. Se essa presunção não estiver valendo, não faz sentido você utilizar Weintraub modalizou as universidades. Eu pergunto para vocês aqui neste curso, Weintraub modalizar as universidades é um argumento para ele ser o melhor ministro da educação nos últimos 35 anos? Ou ainda, proibir badernas é um argumento bom para o Dr. Weintraub ser o melhor ministro da educação nos últimos 35 anos? Ou não? Ou seja, porque vocês não estão de acordo com a presunção. Então a grande questão é, se a presunção é cancelada, aquele uso daquela razão para sustentar a tese não rola. Vocês percebem? Todo mundo percebe o que eu estou dizendo? Então, se você discorda da presunção, não tem como utilizar aquela razão. Tudo bem até aqui? O inverso também é real, gente. Pode ser que você concorde. Vamos supor que algum de vocês concorde que proibir baderna em faculdade é sinal de excelência de gestão. Entretanto, se o Weintraub não fez isso, não tem como se valer dessa presunção para sustentar que o Weintraub tenha sido o melhor ministro da educação dos últimos 35 anos. Você só poderia valer dessa presunção se você enunciar no seu texto que o Weintraub teria feito isso. Deu para entender? Eu preciso realmente de um sim de vocês, senão vai ficar complicado. Ok, já temos sim. Muito bom. Né? Então, essa estrutura é chamada de ligada justamente por causa disso. A presunção e a razão, elas são dependentes uma da outra. Se uma cai, não tem como sustentar que aquilo defenda a tese. Ok? Só que, gente, nesse caso, parece que o argumentador, ao se valer de 3 razões distintas, ele usou 3, moralizar as universidades, segurar recursos públicos e proibir badernas, quando ele usa 3, ele parece que ele busca ampliar a suficiência do seu argumento, talvez blindando mais a crítica,
né? Ou seja, isso é uma interpretação do analista. Talvez ele queira evitar mais a crítica e para isso ele tente construir mais razões para sustentar a ideia de que o Weintraub foi o melhor ministro. Talvez ele esteja querendo evitar aí uma crítica, né? Se ele houvesse um único argumento. Então, às vezes tem uma razão dialética para a gente somar razões, né? Evitar a crítica e aumentar a suficiência. Quando a gente observe com atenção, cada um dos argumentos ligados, cada um dessas duplinhas, poderia ser utilizada para defender que ele é o melhor ministro. Mas, aparentemente, se eu somar cada uma dessas duplinhas e somar cada uso desse esquema, aparentemente isso serve para tentar aumentar a força argumentativa desse raciocínio que é utilizado para o quê? Defender que o Weintraub seja o melhor ministro. Né? Gente, quando a gente está utilizando de várias combinações de esquemas e de várias razões que, combinadas, podem aumentar a força de um argumento por ampliar a suficiência, né? Lembrando que a suficiência ela é só ampliada, ela nunca é terminada, não dá para saber quando é suficiente, né? Isso a gente chama de estrutura convergente, né? Então, estrutura convergente é uma estrutura utilizada para somar argumentos, né, para defender uma tese, ok? Gente, a estrutura convergente ela é diferente da ligada, porque na estrutura convergente você pode cortar um braço. Ou seja, eu posso cortar a dupla de cima e continuar defendendo que o Weintraub foi o melhor ministro apenas usando as duas duplas de baixo. Eu posso dizer que ele foi o melhor ministro dizendo, ele segurou recursos e proibiu modernas. Ele é um ótimo ministro. Ou seja, na argumentação da estrutura convergente, a gente pode cortar, né, um esquema como um todo, né? Diminui a suficiência, mas não torna não, vamos dizer, não derruba a lógica do argumento. Tudo bem? Matilde, o argumento é tão rápido de tantas razões, talvez sim, né? Janaica, demanda mais esforço ao oponente do que ao proponente do argumento, em razão de ter que executar a construção do raciocínio do exatamente, Janaica. Quanto mais você consegue colocar, mais você exige do oponente para refutar essas diversas partes. Exatamente. Que, inclusive, é o que a gente vai ver agora. Poucos minutos depois, o perfil T2 responde à argumentação de T1. Então, vejamos como o argumento se desenvolve. Então, o T2 vai dar uma risadinha, né? KKKKK. Tudo que você disse em nada é útil na educação. Segurou recursos? Como assim, sendo que precisamos de mais recursos? Badernas, chega de grupo de WhatsApp para você, hein, verme? Né? Então, eu acredito que seja claro para todos que a postagem consiste em um esforço de refutação, ou seja, de ataque à argumentação de T1. Então, vejamos como a gente pode diagramar esse tipo de processo na sequência. A gente vai discutir duas alternativas. Então, a primeira mostra como esse tweet ataca pontos do argumento original, que pode culminar, então, na rejeição da tese de que Weintraub teria sido o melhor ministro da educação dos últimos 35 anos. E a segunda mostra como esse tweet pode ser entendido como um argumento em defesa da tese de que o Weintraub não foi o melhor ministro. Existem essas duas propostas. Eu prefiro uma delas, mas existem as duas. Ok? Então, vamos ver. Então, aqui eu diminuí um pouquinho, né, a questão da tela, né, para vocês verem. O Rui está mencionando que existe software para isso, o Araucária, eu também mencionei alguns para vocês antes, né, o Carneades, o Rational, o Ágora, etc. Infelizmente, todos eles não estão muito continuados e alguns são bem difíceis de utilizar, né. Vamos lá. Quando a gente tá com esses argumentos aí, o que eu coloquei para vocês foi o seguinte, né? Olhem, por exemplo, que a T2, a argumentadora, falta o seguinte: segurou recursos? Como assim, sendo que precisamos mais de recursos? Gente, quando essa argumentadora T2 fala isso, onde ela tenta refutar na argumentação do nosso T1 em amarelinho? Vocês conseguem perceber? Onde ela tenta atacar quando ela diz segurou recursos? Como assim, sendo que precisamos de mais recursos?
Vocês conseguem perceber para onde essa refutação se volta? Alguém arrisca? No chat ou no áudio? Se não, eu revelo, claro. Né? Então tá lá no segundo item, na questão do segurar recursos públicos, né? Ou seja, na argumentação anterior, segurar recursos públicos é um sinal de excelência na gestão. Mas o que ela faz é dizer que a educação precisa de mais recursos. Se a educação precisa de mais recursos, é o que o Alan está dizendo. Ela nega a presunção. Gente, se a educação precisa de mais recursos, é um sinal de excelência segurar recursos? Essa é a pergunta para vocês. Ou o sinal de excelência seria outra coisa, né? Seria liberar recursos, né? Então, o que ela está fazendo aqui é questionar a presunção desse segundo grupo aqui, né? Isso daqui, gente, é o que o Hubert Morrow, né, chama de reserva, né? Reserva para o Morrow é uma refutação da presunção. Uma refutação, então, orientada ao critério da relevância, ou seja, alguém diz alguma coisa que visa atacar a lógica da presunção, né? Então, para essa argumentadora, se a educação precisa de mais recursos, então segurar recursos não é sinal de excelência de gestão. Sinal de excelência de gestão é liberar os recursos que a educação precisa. Tudo bem? Então, reserva é um ataque à presunção. Tudo bem até aqui, gente? É o famoso tem nada a ver, rapaz. Exatamente. Vocês perceberam que a refutação, eu coloquei o final de menos? Então, o final de menos representa aqui, nesse modelo de diagramação, o ataque. Então, é como se essa ideia tentasse subtrair força da presunção. Todo mundo entendeu? Vocês viram também que eu mudei a cor, que eu coloquei de verdinho? Eu coloquei de verdinho para finalizar, então, que a gente está lidando, então, com o oponente, né? A gente está lidando com alguém que vai estar defendendo outra, que vai estar atacando essa perspectiva, criticando e se opondo. Isso ajuda para a gente identificar as diversas posições diferentes aí dentro desse conflito, ok? Tudo bem? Maravilha. E aí, gente, e aí, quando ela fala badernas, chega de grupo de watts para você, hein, Verme? O que vocês entendem dessa ideia de badernas? Chega de grupo de watts para você. O que vocês captam disso, né? Onde está a treta? Né? Se a gente for perceber, gente, esse tipo de argumento, esse tipo de contra-argumentação é interessante, porque, no fundo, a argumentadora está questionando sequer se teve badernas nas faculdades, né? É muito interessante, gente, porque essa argumentação reconhece a realidade dos grupos de WhatsApp, né, que transmitem as fake news, né, onde a gente tem essas discussões em tese sem base, né? Então, o que ela faz, de alguma maneira, é dizer, né, que são os grupos, em termos da reconstrução do raciocínio, né, são os grupos de WhatsApp que afirmam haver badernas nas faculdades, né? E aí, baseada aí nessa presunção de que grupos de WhatsApp não constituem fontes confiáveis, como bem a Ana Gabriela já colocou ali, ela usa isso para atacar a própria ideia de como o Weintraub pode ter proibido badernas se nem badernas nas faculdades existiram, né? Então você tem aí uma refutação da razão, né, apresentada, da premissa apresentada pelo nosso argumentador proponente, né, em amarelo, né? Gente, quando você tem um ataque a uma premissa, o Morrow chama de objeção. Então, para o Morrow, uma objeção é um ataque à premissa, à razão utilizada, e está ligado, então, ao critério da aceitabilidade, né? Então, vejam, objeção para ele é refutar uma premissa, uma razão explícita, ok? Se a gente for usar o Thumann, é refutar um dado, não é? E a reserva é uma refutação da presunção, ligada ao critério da relevância, e se a gente for usar o Thumann, da garantia, ok?
Tudo bem até aqui? Maravilha. Só que ela soltou um outro comentário logo no começo. Tudo que você disse em nada é útil na educação. Vocês percebem isso? Tudo que você disse em nada é útil na argumentação. É como se ela dissesse aquilo que a gente fala no senso comum, só falou abobrinha, né? Ou seja, ela está dispensando a argumentação do cara como um todo, né? Desencana de tudo. Tudo que você disse é irrelevante, né? É como se ela estivesse dizendo para o cara, você está cometendo a falácia da premissa irrelevante, né? É como se ela estivesse dizendo isso para ele. Nada do que você disse é útil na educação, né? E se nada que você disse é útil na educação, como é que você parte disso para sustentar que o doutor Weintraub foi o melhor ministro da educação, né? Gente, esse tipo de construção nada do que foi dito é útil da educação, ela visa atacar o fuso de argumentos inteiro, né? Por isso que eu coloquei a setinha nesse pontinho ali do meio, que é onde junta tudo, perceberam? Vocês percebem que onde a flecha verde está apontada é onde junta tudo? Todo mundo percebeu isso? Perceberam? Maravilha, Matilde disse que sim, né? Então, veja, a setinha verde ali tá para onde tudo junta, para representar que o que ela está fazendo, perfeito, Thalita, no lugar da convergência, para dizer que nada disso é útil. Isso daqui é o que o Monroe chama de dismissal. Gente, eu traduzi como dispensa, mas eu não achei nenhum termo na literatura perfeito para isso. Não sei nem se está traduzido isso mesmo, afinal o texto do Monroe é de 2020. Provavelmente não tem uma tradução para isso, mas eu não achei uma boa tradução na literatura, então eu traduzi como dispensa. Então é como se estivesse dispensando a argumentação por um todo, né? Então é um ataque que constrói a argumentação toda como impertinente. Eu acho que essa é a melhor palavra. Essa argumentação toda é impertinente, né? Ela é dispensável, né? Gente, tudo isso que a gente viu agora, que está em verdinho, faz parte do estudo da contra-argumentação, daquilo que é chamado dos contra-argumentos, que são os counter-arguments em inglês. Em inglês, gente, eles fazem diferença entre counter-argument e con-argument, ok? Então, é uma diferença entre esses dois termos aqui, counter-argument, coloquei no chat, e con-argument. Counter-argument é argumentar contra um argumento, né? Então, argumentar contra a premissa, argumentar contra a presunção, ou rebater tudo de uma vez. E con-argument é argumentar em favor de outra posição, né? Ou seja, você vai defender que Weintraub não foi. Então, isso está ligado ao con-argument. Counter-argument, então, são razões contra premissas, contra inferências, construção de exceções e ataques ao conjunto do material de defesa da tese. Para finalizar, eu também falei que a gente poderia pensar de outra forma, né? Se a gente pensar que nós temos um conflito de opinião, né, de que Weintraub foi ou não foi, também seria possível pensar da seguinte maneira, que o que ela está fazendo é meio que assumir que moralizar universidades, segurar recursos públicos quando a educação precisa e proibir supostas badernas nas faculdades são medidas em nada úteis para a educação. Então eu estou reconstruindo o que ela disse na forma de uma premissa. Partindo da presunção que a qualidade de um gestor deriva da utilidade das medidas implementadas, daria para dizer que ela está utilizando tudo isso para defender que Weintraub não foi o melhor ministro da educação dos últimos 35 anos. E aí o que a gente estaria fazendo é diagramando isso em função de defender outra tese. Nesse caso, eu não prefiro essa argumentação, essa diagramação, porque eu acho que a gente perde o que aconteceu na outra, que é perceber como que ela fala interage com a argumentação do outro argumentador, né? Me parece que ela está muito mais orientada a atacar a forma que outra pessoa argumenta em defesa da tese, do que defender exatamente a outra posição, né? E parece que ela realmente volta a criticar, né, o que ele utiliza na argumentação. Motivo pelo qual, nesse caso, eu prefiro manter essa diagramação que mostra os ataques do que uma que junta tudo como se ela estivesse
defendendo o outro ponto de vista. Óbvio, gente, que o conflito de opinião tá rolando, né? E essa grade de conflito você também pode colocar aqui ao redor da outra, né? Isso não é nenhuma espécie de problema. Mas me parece que essa diagramação que mostra a relação de ataque é uma diagramação que é mais condizente com o que ocorre aqui. Tendo em vista o nosso horário, que está terminado, eu vou encerrar aqui, mas eu acho que foi o suficiente para vocês entenderem como funciona a lógica de diagramação, tanto em termos de defesa quanto em termos de ataque aos argumentos. Deu para entender o procedimento? E como é que faz? Perfeito. Eu fui intimado pelo professor Eduardo Pires a escrever sobre isso, né, didaticamente. Então eu vou produzir esse texto e depois eu também encaminho para vocês, né? E eu acho que isso eu acho que vocês conseguiram entender esse instrumento. Então a diagramação de argumentos é um instrumento, então, para a gente fazer essa descrição da análise argumentativa. E, gente, a partir daí, vocês podem analisar muitas outras coisas, ok? Questões retóricas, vocês podem analisar questões discursivas, vocês têm muita coisa a fazer, mas eu acho que a diagramação, esse mecanismo de dissecar, é muito interessante para a gente como analista, ok? Descrever aí com um certo rigor as argumentações, ok? Gente, eu quero agradecer muito a atenção de vocês. Certamente a lógica informal é uma das perspectivas talvez mais distantes das outras perspectivas, mas por outro lado eu acho que ela tocou em pontos que são muito interessantes, que as outras teorias não cobriram, né? Que é justamente esse detalhamento, né? Do raciocínio argumentativo. E lembrar uma coisa que o professor Rui sempre fala ali: a argumentação não pode ser reduzida ao raciocínio. Tem muitas outras coisas para a gente analisar. Mas eu também acho que a gente precisa observar o raciocínio para a gente conseguir compreender bem como é que esses raciocínios argumentativos contribuem, né, para a defesa dos pontos de vista, para a legitimação das perspectivas e tudo mais, né? Eu acho que a gente ganha no diálogo entre as perspectivas. Estou muito feliz com a participação de vocês. Estou muito feliz por vocês estarem aqui me ouvindo. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aproveitado. Eu fiz